Bom dia a todos, meu nome é Ryan e hoje eu vou trazer esse vídeo pela sexta vez, que é a sexta vez que eu estou tentando gravar. Mas vamos lá, pessoal. O artigo de hoje é Orbital Motion of Primordial Black Holes Crossing Solar Type Stars. Bom, pessoal, esse artigo vai relacionar buracos negros com matéria escura de um jeito muito interessante. Ele foi produzido pelo Vittorio Lorenzi, que eu já conheço da Universidade Federal, que é onde eu faço minha graduação, David Kaiser, Patrick Peter, e também já foi na Universidade Federal, se eu não me engano, no mês passado. Enfim. Bom, esse artigo vocês vão encontrar ele no arquivo. Pessoal, eu mudei bastante o modo de eu apresentar o artigo. Eu vou resumir, eu vou traduzir a introdução e a discussão. E o resto, então, só essas duas partes que eu vou falar mesmo do texto. E o resto vai ser só palavras minhas explicando o que é cada coisinha, papapá. Vamos para o resumo. Buracos negros primordiais, primordial black holes, são objetos hipotéticos que poderiam ter se originado a partir de flutuações de densidade. A gente não vai tratar esse tópico aqui, por conta que ele é um pouquinho complicado. Buracos negros primordiais são objetos hipotéticos que poderiam ter de novo, por que é hipotético, pessoal? Ele é hipotético ainda porque a gente não foi testado e eu vou falar mais disso em breve. Buracos negros primordiais são objetos hipotéticos que poderiam ter se originado a partir de flutuações de densidade em uma fase muito precoce do nosso universo. Então vamos lá, o que é um buraco negro primordial? Buraco negro, pessoal, é o que você já conhece, que tá Nossa Senhora. Aqui tá o buraco negro e aqui tá o horizonte de evento dele. Então, tudo que eu desenhar um pontinho buraco negro, aqui é o horizonte de evento. Primordial, por quê? Porque chama primordial. E chama primordial porque, basicamente, pessoal, a gente hoje tem um modelo Lambda CDM. Lambda CDM lembra alguma coisa? Talvez para vocês não seja um nome muito comum, mas é o que a gente chama de teoria do Big Bang. De modelo virou teoria. E bom, pessoal, falando de uma forma mais informal, quando surgiu o Big Bang ali, surgiu o bagulho ali, ele teve muita energia e nisso acabou criando esses buracos negros e por conta de ser algo que formou após o Big Bang, assim, bem nos primórdios, a gente chama de primordial, porque surgiu nos primórdios, certo? E é isso, então vamos lá voltar pro texto. Observações recentes restringem as massas que esses primordial black holes poderiam ter caso constituam toda a matéria escura atualmente. De 10 a 17 gramas, a massa fica no meio, até 10, aqui está faltando, elevado a 23. Então o que isso quer dizer, pessoal? Que esses buracos negros, esses primordiais buracos negros, eles têm de massa de 10 a 17 a 10 a 23 gramas. Eu já vou explicar o porquê disso, certo? Com essas massas tão baixas, a relatividade geral prevê que os raios correspondentes para os primordiais buracos negros seriam do tamanho de átomo ou subatômo. O que significa que o tamanho desses primordiais black holes são do tamanho de átomos. Então você pega um átomo de hidrogênio, por exemplo. Você pega um átomo de hidrogênio, um buraquinho negro pequenininho. E isso é muito interessante. Pensa na Lua. A Lua desse tamanho vira um buraco negro, vira um pontinho tão pequenininho. Enfim. E aqui no caso vai ser algo muito menor que a Lua, que vai virar um buraco negro muito, muito menor do que... enfim. Vai ser bem pequenininho. Isso vai mudar muita coisa. Quando capturado por uma estrela, um buraco negro primordial tão minúsculo poderia exibir uma órbita completamente ou parcialmente dentro do corpo da estrela sem alterar significativamente sua massa por um longo período de tempo. Bom, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, uma estrelinha. E aqui a gente tem um buraco negro. O que é ser capturado? Significa que ele vai ser afetado pela massa dessa estrela e ele vai ficar dentro dessa estrela. Mas não vai sugar a estrela? Pessoal, esse é um átomo de hidrogênio. Olha o tamanho dele. Ele não consegue capturar esse átomo. É muito gigantesco. Ele vai passar para o lado, vai passar para o outro. Né? Tem muito vácuo, entre aspas, ali perto. Né? Tem muito vácuo ali perto. Entre aspas. E então é bem difícil capturar as coisas, sabe? Um elétron aqui, outro elétron ali, sabe? Ele só vai ficar ali, mas quase passando em onde não tivesse nada, certo?
tão minúsculo é uma órbita completamente parcial dentro da estrela sem alterar significativamente sua massa por um longo período de tempo. Aqui examinamos as possíveis trajetórias de um primordial buraco negro capturado por uma estrela semelhante ao Sol em movimento no interior da estrela. A quantidade de massa estelar que efetivamente interage com o primordial buraco negro será uma função de sua distância ao centro da estrela, com consequência um efeito intenso na forma das órbitas surge levando as trajetórias de primordial black holes que podem ser abertas ou fechadas, exibindo uma rica variedade de padrões. Eu já vou falar sobre órbitas abertas e fechadas, mas na verdade já posso falar aqui. Só vamos utilizar superfícies gaussianas. Uma órbita fechada é desse jeito, certo? E uma órbita aberta é desse jeito. Ó, o bagulho vem aqui e vai pra lá, vazou. Aqui as curvas se encontram, certo? Fechada, aberta, basicamente isso. Aqui é fechadinha, eu acho que é fechado, não sei, porque tem um negocinho indo pra fora aqui. Deixa quieto, não vou falar não. Enfim, open trajetória, né? Porque o bagulho tá indo pra fora aqui. Mas então, aqui é o círculo fechado, aqui tá aberto esse lacinho aqui. Beleza. A existência de buracos negros primordiais, na faixa de massa de 10 a 17 até 10 a 23, pode ser uma possível explicação para a matéria escura, que a gente vai chamar ela de Dark Matter, DM. O que é então matéria escura? Vamos supor que aqui você tem a massa da galáxia. Vou chamar a massa da galáxia de X. A gente viu X, olhou ela, certo? Observou X. Só que quando a gente faz uns cálculos de gravidade, o cálculo fala que é isso aqui, certo? Y. Ué, cadê essa massa que está faltando aqui? Né? X é menor do que Y, certo, pessoal? X é menor do que Y. Mas aonde que veio essa massa? Sim, pode ter muitos buracos negros pequenininhos aqui dentro, certo? Muitos buracozinhos pequenininhos aqui que dão esse quadradão gigante. Basicamente isso, né? Então, que a gente não consegue ver, certo? Então, por isso que tem essa diferença entre o visível e o não visível, certo? Vamos lá. Os raios associados ao buraco negro, escalas subatômicas. Beleza. Dark Matter. Os raios associados a esses buracos negros variam desde escalas subatômicas até os tamanhos de uma única hélice de DNA. Olha a hélice do DNA aqui. Supondo que eles sejam o único constituinte da Dark Matter, eles deveriam ser muito abundantes dentro das galáxias e estariam presentes em todos os sistemas estelares, sugerindo que poderiam ser detectáveis com base no seu impacto nos movimentos dos objetos visíveis. Então, por causa dele ser muito pequeno, pessoal, não tem como nós observarmos ele, porque ele é muito pequeno. Então, como que a gente iria observar ele? O impacto dele nos movimentos dos objetos visíveis, como os sóis. Uma pergunta comum é como os buracos negros... Aqui vai falar da literatura anterior a esse artigo, certo? Uma pergunta comum é como os buracos negros primordiais interagem com o seu ambiente. Em particular, o que acontece quando um buraco negro primordial atravessa o interior de uma estrela em sua órbita. Questões assim surgiram na época em que o grande colisor de hadrons, do CERN, começou sua primeira execução devido à sugestão de que colisões próton-próton de alta energia poderiam gerar buracos negros em miniatura. Estimativas mais recentes mostram que, para um buraco negro do tamanho atômico orbitando o interior de uma estrela típica como o Sol, levaria aproximadamente o tempo de vida de uma estrela para que o buraco negro causasse qualquer perturbação significativa. O que significa isso, pessoal? Vamos lá desenhar aqui. Vamos supor que aqui você tem os colisor, e aqui a gente vai ter um próton, outro próton, e a gente vai fazer a colisão próton-próton. Nessa colisão vai surgir ali um buraco negro pequenininho, certo? Buraco negro pequenininho. Bom, esse buraco negro ele vai ser puxado pelo planeta Terra, certo? Por causa que ele é muito pequenininho, ele tem gravidade, a Terra vai puxar para o centro, né? E quem sofre a atração da gravidade. Pessoal, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, olha o tamanho dele aqui perto dos prótons, né? Ele é tão pequeno que acaba que ele não vai ter interação nenhuma com nada. Ele só vai ter interação depois do tempo de vida da estrela, ou seja, o Sol vai ter engolido a Terra, todo mundo já morreu, já foi pro beleléu, aí sim o buraco negro vai começar a fazer alguma coisinha. Mas, enquanto isso, todo mundo já morreu e vai fazer nada, absolutamente nada, porque ele é muito pequeno, né? Lembrando que esse é um modelo que explica a matéria escura, tem outros, mas esse modelo é muito promissor. O estudo detalhado do movimento de um pequeno buraco negro primordial que atravessa o interior de uma estrela típica em sua trajetória ainda não foi completamente descrito na literatura, ou seja, o que eles vão fazer nesse artigo é descrever o movimento de um buraco negro dentro de uma estrela. E eles estão falando aqui, basicamente, que o estudo deles é inédito e agora eles vão falar o que os outros estudos fizeram. Quando este tema foi discutido, o foco geralmente permaneceu em outros efeitos, como a perda de energia
primordial black hole por meio do atrito dinâmico devido ao seu movimento no ambiente gasoso da estrela e a captura eventual do primordial black hole no núcleo estelar. Pesquisas sobre a captura do primordial black holes por objetos astronômicos muito mais densos, como estrelas de nêutrons, e o sinal característico das ondas gravitacionais emitido por tais sistemas foram discutidos recentemente. Em particular, considera algumas consequências de uma dependência da distância da massa-fonte sobre a órbita de um primordial buraco negro dentro de uma estrela de nêutrons para certas configurações. Neste trabalho, examinamos a questão do movimento. Então aqui a gente aí vai começar a falar do cada seçãozinha. O que é cada seção? Esse aqui, ó, seção 5, discussão, seção 4, órbitas. Então, né, belezinha. Opa. Neste trabalho, examinamos a questão do movimento orbital de uma partícula de teste, nesse caso um pequeno buraco negro primordial que pode cruzar o interior de uma estrela do tipo solar em sua trajetória. Para o movimento da partícula, bem próximo ao nosso próprio Sol, notar a congruência. Então aqui a gente vai pular as coisinhas. Aqui a velocidade é muito alta, 220, 235 km por segundo. Aqui é R, a única coisa que você tem que saber é que esse V é essa que é a velocidade de escape, caso vocês querem ler isso daqui. Né? E que esse daqui é um negócio que se aproxima do Sol, é o raio do Sol, por aí, né? Derivadas fundamentais, Pronto. Junto a essas estimativas, sugerem que um buraco negro primordial com uma velocidade menor do que a velocidade de escape poderia ter sido capturado gravitacionalmente pelo Sol. Então vamos supor que tem um Sol aqui. Se a velocidade de escape for muito alta, o buraco negro faz assim, ó, passou. Se ele tiver abaixo da velocidade da escape, ele vai vir aqui fazer e vai orbitar esse Sol de alguma forma. Poderiam ser capturados gravitacionalmente pelo nosso Sol. Por exemplo, durante sua formação, essa congruência nas velocidades típicas motiva um estudo mais detalhado das órbitas resultantes dos primordial black holes ao redor de uma estrela semelhante ao Sol dentro de uma galáxia típica. Fora da estrela, a trajetória da partícula é descrita pela equação clássica de órbita, para a qual a massa total da estrela é a fonte de interação gravitacional. No entanto, ao cruzar o interior da estrela, a trajetória da partícula é influenciada por mudanças na distribuição de massa solar, que age como uma fonte gravitacional da interação. Efetivamente, a fonte da interação consistirá na distribuição de massa esférica, cujo raio é dado pela posição da partícula. Essa relação induz um forte efeito de precessão na órbita da partícula, conforme discutido abaixo. Fenômenos semelhantes ocorrem nas órbitas das estrelas dentro de uma galáxia. Embora nesses casos a dinâmica seja regida por fios de densidade qualitativa diferentes do considerado aqui. Consideremos o movimento do primordial black hole em escalas de tempo relativamente curtas, exponencialmente menores que a vida útil da estrela hospedeira. Então, basicamente isso que ele está considerando aqui para facilitar os cálculos, que eu já vou falar daqui a pouco. Para as quais podemos considerar a massa tanto do primordial black hole quanto da estrela como fixas. A acreção de massas pelo primordial black hole escala com a seção transversal do primordial black hole, que é a ordem de R ao quadrado BH, e portanto permanece altamente suprimida nas escalas de tempo consideradas aqui. Da mesma forma, dadas as pequenas seções transversais dos primordiais black holes e as curtas escalas de tempo de interesse, também negligenciamos a radiação gravitacional, o atrito dinâmico e os efeitos de arrasto dinâmico. Essas três coisas. Por que você negligencia a coisa na conta? Você quer saber o movimento de um carro num plano. Só isso você quer saber, o movimento de um carro. Para que você vai colocar a resistência do ar? Eu quero saber não dele na pista, eu quero saber no meio ideal. Então não preciso saber a resistência do ar. Eu quero saber a órbita de Júpiter. Para que eu vou colocar na equação o quanto que eu aqui influencio na órbita de Júpiter com o meu peso mínimo aqui de gravitação que eu puxo ele? Para que isso? Sabe, tem umas coisas que ou eu, não quero usar, né, porque, como Plutão influencia Júpiter. Até que é significativo até, mas, eu quero saber o movimento de Júpiter, não o movimento de Plutão, sabe? Então, a gente considera algumas coisas para evitar que o cálculo fique extenso e às vezes necessário você colocar essas coisas dentro, certo? Ninguém calcula a velocidade de um carro falando sobre, pressão atmosférica. Né? Não precisa ser tão rigoroso assim. Eu falar, quanto que a Lua interfere no seu carro? Poxa, aí tá sacanagem, né? Na seção 2, derivamos a equação que governa o movimento de uma partícula de teste de massa m em seu supersistema, cuja fonte de gravidade tem uma massa que depende da posição da partícula mr. Um modelo viável para o perfil de densidade de massa da estrela desenvolvido na seção 3 é utilizado para estudar a dinâmica de um primordial black hole ao redor do centro de uma estrela. Na seção 4, dentro do intervalo de tempo, considerando as simulações numéricas, as órbitas podem ser geralmente classificadas como abertas com apenas uma rotação completa de 2 π radianos. Beleza, pessoal? Vamos falar o que é π. Talvez vocês não saibam, então vamos traçar aqui uma linha. Aqui é x, aqui é y. Bom, pessoal. Beleza, né? Π, pessoal, ele equivale
O π não, ele é igual a 180 graus, certo? Π é igual a 180 graus. Ou seja, π é isso aqui. É essa linha aqui, finge que isso aqui é um círculo. Essa linha é π. Ou seja, metade do círculo é meio π. Π sobre 2. 1 inteiro, 1 π. Aqui é quanto, pessoal? Aqui é π mais metade de 1 π. Certo? Então aqui é 2 πs. O nosso artigo vai falar de 4π, então vamos fazer 4π. Aqui já deu 2 πs, né? Então aqui você vai ter de novo, então aqui você vai ter de novo 2π mais meio π, 2π mais π, que é 3π, 3π mais meio de π e 3π mais π, que é 4, certo? Pessoal, o π que também pode ser escrito como, deixa eu botar outra corzinha, que tá meio ruim esse verde. Ele é igual a 3,14 1592 65 36 e como é número racional e tem mais coisinhas aqui, como vocês podem usar até esse daqui. Esse daqui já tá bom para vocês utilizar. Não utilizem 3,1, não utilize 3,15, não utilize 4, não utilize 3. Utilize 3,14. É fácil, não é tão difícil assim, 3,14, certo? Beleza, é concluído. No entanto, se uma variação angular maior for permitida, os resultados sugerem que órbitas fechadas existem dependendo das condições iniciais assumidas. O que é uma condição inicial, pessoal? Vamos lá, uma condição inicial. Vamos supor que aqui você tem uma pista. Aqui eu quero o ponto que eu vou calcular. Esse é o ponto que eu quero calcular. E nessa pista anda um carro, certo? O carro andou aqui e nesse momento eu quero calcular as coisas sobre o carro. Então eu falo que isso aqui é o T0. Quando o carro passa por aqui, que é o T0, que é onde eu quero calcular. É porque eu quero que isso. Eu vou utilizar a fórmula V é igual... Não, eu quero calcular a distância dele e tudo mais. S é igual a S0 mais V0T. Eu vou falar que não está acelerando, então vou cortar outra partezinha. Certo? Beleza, pessoal. Qual que é a nossa condição inicial? Ele já andou uma distância, certo? Então, se ele já andou uma distância aqui, eu coloco a distância que ele já andou. Vamos supor, então, S no tempo zero, olha só a distância que já percorreu, S no tempo zero é igual a, vamos supor, 500 metros. Ou seja, ele já andou 500 metros. Tempo zero por quê? Porque eu quero calcular daqui. E eu estou no tempo zero, mas ele já tinha percorrido uma distância. Ele estava também numa velocidade, né, Rai? Sim. A velocidade, nesse ponto aqui que eu quero calcular, ele já tinha uma velocidade. E a velocidade no tempo zero, que é bem onde eu quero calcular esse carrinho, é igual a, vamos supor, 100 km por hora. 100 km hora, certo? Basicamente é isso, pessoal. Isso é uma condição inicial que você dá. No entanto, se uma variação angular maior for permitida, os resultados sugerem que órbitas fechadas existem dependendo das condições iniciais assumidas. Soluções para órbitas completamente ou parcialmente dentro da distribuição de massa da estrela são ilustradas. Comentários finais são apresentados na seção 5, por fim uma breve discussão sobre a fórmula das órbitas, incluindo as condições para que as soluções fechadas ocorram, e apresentado no apêndice adicionalmente algumas soluções numéricas sugestivas para órbitas possíveis, tanto abertas quanto fechadas, de um primordial black hole cruzando a estrela ou residindo completamente dentro do seu interior, são apresentados para fins ilustrativos. Isso aqui é um resumo do que a gente apresentou aqui em cima, pessoal. Os buracos negros primordiais são objetos teoricamente que podem ter... Por que são teóricos? Porque, como a gente diz, eles são muito pequenos. Eles não têm como ser visualmente vistos. Então são teóricos por enquanto. Que podem ter surgido logo após o Big Bang, a partir de flutuações de densidade, que a gente não vai tratar aqui, que é a flutuação de densidade, com massas entre 10 a 17 gramas e 10 a 23 gramas. Esses primordiais black holes seriam pequenos, com raios de escala subatômica, mas um número suficiente para explicar a matéria escura do universo. Este estudo explora como um primordial buraco negro pode interagir gravitacionalmente com uma estrela do tipo solar, investigando as trajetórias possíveis de um primordial black hole ao orbitar e atravessar o interior de uma estrela. Quando o primordial black hole é capturado pela gravidade de uma estrela, ele pode surgir de órbitas complexas dependendo da distribuição de massa da estrela. Vamos lá, então a gente vai ter o tópico Equation of Motion, né? E basicamente é um resumo dela, bem isso aqui só. Para escrever, porque o meu intuito não é entrar na metodologia e essas coisas mais chatas.
Para descrever o movimento orbital de um primordial black hole ao redor de uma estrela, utilizada a dinâmica newtoniana. Isso aí vai ser importante depois mais para frente. O movimento orbital é governado pela massa total da estrela fora da estrela ou pela massa contida dentro do raio atual primordial black hole dentro da estrela. A força gravitacional sentida pelo primordial black hole varia com sua posição, causando efeito de precessão nas órbitas, precessão é um movimento de peão, pessoal, diferindo dos movimentos clássicos de corpos isolados. A equação clássica do movimento é modificada para levar em conta a variação da massa da estrela conforme o primordial black hole atravessa as diferentes camadas. Essas daqui, ó, são o lugar que ele andou, lembrando que isso aqui é 3D e não 2D, certo? Aqui mostra 2D, mas é 3D. Opa. Modelo de densidade de massa da estrela. O modelo de densidade de massa da estrela é essencial para prever as órbitas do primordial black hole. Esse trabalho, a distribuição de massa é modelada usando uma função que se ajusta ao perfil de densidade do Sol. A densidade de massa se escreve conforme nos afastando do centro da estrela, criando um gradiente que altera a força gravitacional sobre o primordial black hole, dependendo da sua localização. A forma utilizada define uma função de densidade de massa que diminui rapidamente em direção ao raio externo da estrela, e isso resulta em órbitas que diferem das encontradas em sistema com galáxias, onde a densidade pode ser quase plana no centro. Órbitas. As trajetórias do primordial black hole são simuladas numericamente com várias condições iniciais. Se o primordial black hole começa dentro do raio da estrela, suas órbitas podem ser fechadas ou abertas, dependendo da sua velocidade inicial e da posição. O trabalho apresenta várias configurações, incluindo órbitas fechadas e simétricas com pétalas. O que é uma pétala, pessoal? A função pétala são isso daqui. Isso daqui tem 5 pétalas, essa função aqui tem 3 pétalas. A função é, por exemplo, esse traço aqui. É isso. Assim como órbitas abertas e complexas. À medida que a velocidade inicial aumenta, o primordial black hole pode atravessar o limite da estrela, gerando uma órbita parcialmente exterior. Esse comportamento é o resultado do efeito de precessão causado pela distribuição de massa variável. Bom, pessoal, vamos aqui pegar um exemplozinho. Aqui. Aqui está a estrela, certo? E eu vou chamar o R da estrela de Rzão. Eu tenho outro desenho aqui, não tenho? Pera aí, pessoal. Cadê? Onde que eu vi? Só pera aí, pessoal. Em algum lugar aqui, eu acho que tinha quando o R é maior do que o R. Pessoal, eu não sei onde que eu enfiei a negocinho, mas vamos voltar pra lá. Não faço ideia onde está. Mas enfim, pessoal, esse R aqui, ele é maior. Vamos fazer o R da estrela. A estrela tá aqui. Daqui até aqui é Rzão, certo? E a órbita do buraco negro, que é isso aqui, é Rzinho. Rzinho. Então vocês percebem que nesse caso, Rzão é maior do que a órbita do buraco negro, certo? Ou seja, o raio do Sol, da estrela, é maior do que o raio da órbita do buraco negro. Neste caso aqui, vocês percebem que a órbita do buraco negro começa aqui fora, né? E o raio da estrela é pequenininho, ou seja, aqui está o Rzão. E este aqui é o Rzinho, ou seja, Rzinho é maior que Rzão. Isso vai ser importante. Então, condições iniciais com Rzinho menor que Rzão, ou seja, o raio da órbita do buraco negro é menor que o raio do Sol. Aqui o buraco negro, aqui o primordial black hole inicia sua trajetória dentro da estrela. As simulações mostram que, dependendo da velocidade inicial, é possível obter órbitas fechadas e simétricas com trajetórias que se repelem após múltiplas rotações. Em alguns casos, pequenas mudanças na velocidade transformam uma órbita fechada em aberta, mostrando como a dinâmica é sensível às condições iniciais com R menor que zero, ou seja, com o raio do buraco negro maior do que o raio da estrela, ou seja, quando ele está fora da estrela. Quando o primordial black hole começa fora da estrela, ele pode entrar e sair da região estelar em suas órbitas. A órbita é governada pela distribuição de massa esférica da estrela, levando a formas orbitais complexas, às vezes instáveis. Algumas configurações resultam em órbitas fechadas, enquanto outras são abertas, dependendo da velocidade inicial e da posição. Agora aqui tem a tradução da rediscussão. Buracos negros primordiais são objetos teóricos fascinantes que podem ajudar a resolver enigmas da matéria escura que persiste há décadas. Se primordiais black hole realmente existirem e constituírem uma grande fração da abundância total da matéria escura, então eles devem ser onipresentes em todo o universo. Esse onipresente não é literal, ele é igual Deus, assim, sabe? Mas quer dizer que, tipo, ele está em bastante lugar do nosso universo. Não quer dizer que ele esteja tudo repleto dele, né? Todo o universo. Em particular, eles deveriam se encontrar com estrelas com certa regularidade,
certo? Que fala que a possibilidade dele se encontrar com uma estrela é legal, é boa. Dada essa possibilidade, é interessante considerar cenários em que o primordial Black Hole se torne gravitacionalmente ligados a uma estrela hospedeira, além de considerar como encontros transitórios de primordial Black Holes poderiam afetar o movimento de objetos visíveis. Em nossa análise, identificamos órbitas fechadas e abertas para um primordial Black Hole de pequena massa ao redor do centro de uma estrela do tipo solar, identificando tais órbitas para condições iniciais em que o primordial Black Hole começa tanto dentro quanto fora da estrela. Ao levar em conta a distribuição de densidade de massa não trivial dentro da estrela, se eu não me engano, isso aqui é a rua EP. Identificando os efeitos com a pressão de periélio do primordial Black Hole que sugere estritamente na dinâmica newtoniana. Aqui eu vou falar algumas coisas que é preciso saber e outras não. Evoluímos numericamente a trajetória do primordial Black Hole até a ordem de Isa, que provavelmente é a órbita de 100 órbitas completas para uma variedade de condições iniciais, né? Então aqui, isso aqui é basicamente nosso Sol, né? Enfim, isso aqui não precisa, condições iniciais, zoom, beleza. A escala de tempo de uma órbita típica é t-órbita, aproximadamente de r sobre v a zero, que é aproximadamente 10 elevado a 4 segundos. De modo que nossas simulações correspondem a TSM sem órbita de 10 elevado a 6 segundos. Essa é uma escala, então o que está dizendo? Essa escala é suficientemente curta para que possamos, de forma autocoerente, negligenciar a acreção pelo primordial Black Hole, bem como a perda de energia para o dinâmico ou efeito de arrasto dinâmico. O que isso está dizendo? Que o tempo para os efeitos de arrasto aerodinâmico interferir no buraco negro é muito grande, maior que o tempo da simulação. Então a gente pode descartar efeito do arrasto hidrodinâmico ou atrito dinâmico, porque basicamente o tempo é curto. Então é basicamente aquele exemplo. Eles não estão nem descartando aqui porque é difícil calcular, mas sim porque, por exemplo, eu não preciso saber o efeito da Lua no meu carro para eu calcular a trajetória dele, né? Vai ser tão pouco que é desprezível. Da mesma forma, ao considerar o movimento do primordial Black Hole próximo a uma estrela do tipo solar, em vez de um objeto mais denso, como uma estrela de nêutrons, correção relativística e a dinâmica newtoniana permanecem fortemente suprimidas. Em escala de tempo exponencialmente mais longa do que as consideradas aqui, primordiais Black Holes de pequena massa podem ser capturados por uma estrela hospedeira e se estabelecer no núcleo da estrela. Então é basicamente isso que a gente falou, tem a estrela aqui, você tem a estrela e ele é capturado pela estrela. Para estimular a escala de tempo no atual atrito dinâmico, se torna não desprezível. Podemos usar a escala então aqui já quer saber qual que é a escala de tempo então que o atrito tem que ser usado, o atrito dinâmico. Então ele utiliza a referência 25, T, D e N, que provavelmente é do atrito dinâmico, elevado a menos 1 MNT da órbita, para um primordial Black Hole no limite inferior da faixa de massa permitido para a matéria escura, 10 elevado a 17 gramas, que encontra uma estrela do tipo solar ao longo da trajetória representada na figura 8, o atrito dinâmico se tornaria relevante em uma escala de tempo de T, 10 a 12 anos. Ou seja, o atrito dinâmico ele só vai valer a pena você calcular ele, só vai influenciar na sua órbita ali a partir de 10 a 12 anos, que é mais longa que a idade atual do universo, que se não me engano é 13,8 bilhões de anos. Para um primordial Black Hole, para um buraco negro primordial no limite superior da faixa de massa para a matéria escura, que são os maiorzinhos ali que a gente viu, 10 a 23 gramas, tem um porquê de ser a 17 a 23, eu vou explicar no final. Espera-se que o TDN, né, seja entre 10 elevado a 6 anos, consistente com simulações da referência 20. Uma característica do sistema de dois corpos que poderia afetar essa trajetória. Beleza, pessoal, então ele é muito alto para a gente considerar o atrito dinâmico. Então, bom, como a gente está falando de tempo pequenininho, então isso aqui sai fora. Eu acho que essa simulação foi feita em 10 elevado a 4 segundos, mais ou menos. Então não precisa disso aqui. Calcular atrito dinâmico. Uma característica do sistema de dois corpos que poderia afetar a trajetória do primordial do Black Hole nas escalas de tempo consideradas aqui a rotação da estrela. A estrela rotacionar rapidamente, sua forma desviará da esfericidade. Então o que isso quer dizer? Eu tenho uma estrela e ela está girando muito. Cadê? Ela vai se deformar, pessoal. A estrela vai virar um negócio assim, igual a Terra, por exemplo, que a gente chama de elipsoide oblata achatada nos polos. Ela vai girando e as pontas dela vão se achatando, vai virar um negócio mais ou menos assim. Assim é bem esculachado, né? Mas ela pode ser bem um círculo, bem assim. Ficou esculachado do mesmo jeito. Mas, enfim, ela vai virar um negócio torto e isso vai fazer as órbitas do buraco negro ficar muito complexas de ser estudado. E é por isso que esse artigo ele vai estudar a órbita de boa, sabe? Porque, bom, não tem por que estudar complexo. Eles vão deixar isso para outro trabalho, eu vou explicar em breve. De modo que se desviará da esfericidade, ou seja, vai largar de ser esférico e vai passar a ser uma elipsoide oblata achatada nos polos, igual a Terra é, de modo que M
vai ir para M, R, θ. Não, aqui na θ não é psi. Uma distribuição não esférica da massa da estrela, por sua vez, afetaria as trajetórias orbitais do buraco negro primordial, causando, por exemplo, desvio do movimento planar. O material dentro das estrelas geralmente faz por rotação diferencial, o que poderia gerar dinâmicas ainda mais complexas para um buraco negro primordial em órbita. Rotação diferencial é cálculo diferencial integral, viu, pessoal? Derivadas de dx. Você tem a função aqui dx, certo? F de x, por exemplo, vai ter o f de y, né? E o f de z. Enfim, não é isso que eu quero mostrar aqui, porque isso aqui já é mais cálculo. Deixamos para pesquisas futuras a questão de saber se tal distribuição de massa estelar não esférica poderia eliminar a trajetória de órbitas fechadas, neste caso aqui. Na ausência de rotação estelar, identificando vários conjuntos das órbitas fechadas. Naturalmente, a trajetória de uma partícula de teste como primordial buraco negro de pequena massa que consideramos aqui depende das condições iniciais assumidas para sua posição e velocidade, que geralmente levam às trajetórias que nunca se fecham. No entanto, para algumas escolhas específicas de condições iniciais, formas fechadas podem ser possíveis após um certo número de rotações completas da órbita. Algumas dessas soluções são apresentadas na figura 12 e 14. Então, uma areia aberta, certo? Sempre vai fazendo mais. E pouquíssimas são fechadinhas. A figura 10 ilustra como a trajetória orbital fechada é obtida ao variar suavemente as condições iniciais. Nessa figura, apenas 6 soluções intermediárias foram selecionadas dentre infinitas possibilidades. A posição inicial da partícula foi mantida fixa, R de φ igual a 0 é igual a 2R, e a velocidade inicial, V de φ igual a 0, foi escolhida para variar no intervalo 69,73 km/s a menos 1, para a escolha inicial de V0 igual a 69 km segundos elevado a menos 1, painel superior esquerdo nessa figura, a trajetória é claramente aberta. No entanto, à medida que V0 aumenta, a trajetória evolui eventualmente passando por uma configuração que exibe uma trajetória fechada, o painel inferior esquerdo para o qual V igual a 0, aproximadamente 71. Se não me engano, não sei se daqui eu lembro é 71.000 ou 71,115. Mas eu acho que é 71.000, né? 71.115 km/s a menos 1. Neste caso, especificamente fechada é formada após duas rotações completas, 4 π radianos. A análise semelhante pode ser repetida para todas as trajetórias fechadas, mostrando as figuras discutidas ao longo do artigo. Cada solução fechada é cercada por um conjunto finito de soluções abertas, assim um conjunto de trajetórias fechadas é discreto e de medida zero dentro do conjunto contínuo de soluções abertas. Para as órbitas fechadas identificadas aqui, se uma perturbação for introduzida como a correlação relativística de primeira ordem, uma trajetória fechada reverterá para uma solução aberta, o que seria visível com um tempo de integração suficientemente longo para simulações numéricas. No entanto, ajustando-se as condições iniciais, uma solução fechada pode ser restaurada. Mesmo nesses casos, em outras palavras, se a correção relativística principal for incorporada ainda, é possível encontrar um conjunto discreto de soluções fechadas para a trajetória da partícula de teste. Pessoal, por que não foi abordado isso aqui? Pensa, no começo a gente falou que esse artigo é inédito. Ou seja, ele quer primeiro calcular as órbitas do buraco negro e, eventualmente, aí sim eles vão começar a calcular as coisas mais difíceis. Tu deixa esse trabalho para depois. Eu acho que eu esqueci de falar isso, né? Em uma distribuição, causando, por exemplo, vídeo modelo. O material dentro da estrela geralmente passa por rotação diferencial. Deixamos para a pesquisa futura a questão de saber se tais distribuições de massa estelar são não esféricas poderiam eliminar as trajetórias de órbitas fechadas, nesse caso aqui. Então eles vão deixar para futuros negócios, pesquisas, né? Análise semelhante pode ser repetida para todas as trajetórias fechadas, mostrando as figuras discutidas ao longo do artigo. Cada solução fechada é cercada por um conjunto infinito de soluções abertas, assim o conjunto de trajetórias fechadas é discreto e de medida zero dentro do conjunto contínuo de soluções abertas. Tenho quase certeza que eu li isso. Para as órbitas, que eu já li isso, né? Para as órbitas fechadas, identificamos aqui se uma perturbação foi introduzida com uma correlação relativista de primeira ordem, uma trajetória fechada, já repeti aí, né? Se uma perturbação foi introduzida com uma correlação relativista de primeira ordem, uma trajetória fechada reverterá para uma solução aberta que seria visível com um tempo de integração suficientemente longo para simulações numéricas. No entanto, ajustando-se às condições iniciais, uma solução fechada pode ser restaurada, mesmo nesses casos. Em outras palavras, se a correlação relativística principal foi incorporada, ainda é possível encontrar um conjunto discreto de soluções fechadas para a trajetória de partícula de teste. E esses resultados sugerem que uma classe rara, mas rica de soluções fechadas para as órbitas da partícula de teste em um sistema composto por uma massa fonte, depende da posição da partícula de teste, pode existir bens astrofísicos. Discussão. Aí então, vamos lá. Resumo da introdução da discussão aqui. A essência primordial Black Holes como possíveis candidatos para matéria escura é um tema de grande interesse. Esse estudo mostra que, se esses primordial Black Holes interagirem gravitacionalmente com estrelas, podem exibir órbitas complexas com padrões de precessão dentro e ao redor das estrelas. Essas órbitas são impulsionadas pela variação da densidade da estrela e não por correlações relativísticas, que seriam significativas devido à pequena massa dos primordiais Black Hole e ao curto período de simulação. Ou seja, por causa do tempo, por causa da massa ser curta, então a gente não precisa fazer coisa relativística, mexe com o newtoniano. O que é relativística? Se não me engano, é aquela fórmula 1 sobre raiz de 1 menos c quadrado sobre v quadrado. Então você vai ter uma forma muito mais complexa
vai ter uma fórmula muito mais complexa, então eles trataram o newtoniano mesmo, e porque relativístico não precisa usar. Estudos futuros poderiam explorar como outros fatores, como a rotação da estrela, poderia afetar a órbita do primordial black hole, que foi o que eu tinha dito. Estrelas como rotação rápida poderiam alterar a trajetória do primordial black hole de forma não esférica, levando as órbitas ainda mais complexas e talvez não planas. No entanto, para estrelas do tipo solar com baixa rotação, o modelo descrito fornece uma visão fundamental sobre as interações dinâmicas possíveis entre primordial black holes e estrelas. A matéria escura poderia ser composta por buracos negros primordiais. Esses primordiais black holes teriam sido formados no início do universo durante o Big Bang a partir de flutuações de densidade muito intensas. As massas de buracos negros primordiais, os primordiais black holes, que poderiam constituir a matéria escura, teriam massa entre 10 a 17 e 10 a 23 gramas. Teoricamente, os primordiais black holes podem viver bilhões de anos. Isso se reflete ao fato de que a taxa de perda da massa pela radiação Hawking, o efeito quântico que faz o buraco negro evaporar lentamente, é extremamente baixo para primordial black holes com essas massas, ou seja, o buraco negro evapora por causa dessa radiação Hawking, que ele vai emitindo essa tal radiação, vai perdendo energia. Mas é muito baixa essa perda da radiação Hawking para esses pequenos buracos negros primordiais. Um primordial black hole muito pequeno, com menos de 10 elevado a 15 gramas, ou seja, menor que 10 elevado a 17, teria evaporado logo após o Big Bang, mas o primordial black hole de 10 elevado a 17 gramas ou mais seriam estáveis e ainda existiriam hoje, até 10 elevado a 23. Então você tem uma escala ali que não evapora, certo? Muito rápido. E isso vai aparecer depois para os grandes buracos negros, que você percebe que eles não somem imediatamente. Tem buracos negros gigantescos, eles evaporam bastante, mas não tudo, assim. Portanto, os primordiais black hole com massa entre 10 elevado a 17 e 10 elevado a 23 gramas seriam candidatos estáveis para a matéria escura, pois viveriam muito além da idade atual do universo, cerca de 3,8 bilhões de anos, e poderiam estar distribuídos em grandes números pelo universo, invisível a nós, mas com efeitos gravitacionais que explicariam a matéria escura. Os primordiais black holes nesse intervalo de massa entre 10 a 17 gramas e 10 a 23 gramas são muito pequenos, com raios que variam da escala subatômica até o tamanho de uma única hélice de DNA, ou seja, são quase invisíveis até para os telescópios mais avançados. Além de serem minúsculos, os objetos também podem se mover rapidamente dentro dos sistemas estelares, o que dificulta ainda mais a sua detecção direta. Ou seja, como que se detecta então? Vendo os efeitos de gravitação da estrela que eles causam, né? Mesmo que esses primordial black holes passem pelo exterior de uma estrela, seu impacto é mínimo e o tempo para causar alguma alteração significativa na estrutura da estrela é muito longo. Em alguns casos, bem mais do que a idade atual do universo. Assim, detectar primordial black hole é um desafio que exige métodos indiretos, como observar pequenos efeitos gravitacionais sobre estrelas ou outros corpos próximos, o que ainda está sendo explorado pela ciência. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui eu esqueci de falar, uma equação de segundo grau de EDO, muito fácil de resolver. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Primordial black hole, aqui tá as órbitazinhas dele, vou mostrar aqui mais coisinhas. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar, deixa um like, falou e fui.